Glória a Deus. Aproveitando que você está em pé, Gálatas 6:9 é o texto base. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém? Estejam assentados, por favor. Eu não sei se ela está vendo o Canva aí, o Onix, Canva, mas não é agora ainda. Muito bem, queridos. Reprisando como temos feito, já falamos sobre lealdade, já falamos sobre humildade, fidelidade, coragem, estabilidade, fertilidade, felicidade, sermos abençoados, sobriedade, e ontem falamos sobre diligência. São todas atitudes que cooperam para as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sempre lembrando, não esquecendo, que é pela graça, ou seja, não é pelos nossos méritos, mas nós podemos e devemos permitir que Deus trabalhe em nós. O que eu percebo nos dias de hoje, e fico assim, sem entender, é o que as pessoas pensam que é ser igreja, o que é uma igreja. Porque nós vemos de um lado pessoas sendo, ou querendo ser abençoadas, mas não querem ter nenhum compromisso com Deus. E por outro lado também as pessoas vivendo uma vida de pecado, e achando que isso não tem problema nenhum. Eu fico pensando, o que é ser igreja? Qual a vantagem de estar na igreja e não mudar de vida? Então é por isso que nós estamos trabalhando isso, nesse sentido de que você busque isso, que você faça isso para, como diz Paulo aos Efésios, capítulo 2, do 8 ao 10, não é para sermos salvos, é por sermos salvos. Não é andando certinho, fazendo tudo isso, que eu vou ser salvo. Eu sou salvo pela graça de Deus, mas justamente por essa graça, por Ele ter me salvado do mundo, me dar a eternidade de glória, eu tenho que fazer alguma coisa para glorificar o nome dEle, porque Jesus disse, a fim de que os homens vejam as suas boas obras. Não é para você ser salvo, mas para que os homens, as pessoas de fora, vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Alguém olha e fala, puxa, olha essa pessoa, como ela era antes, como ela está agora, Então, é isso, o nome do Senhor vai ser glorificado. Agora, a salvação é pela graça dEle, e ponto final, Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a 11ª pedra. Eu não sei vocês, mas eu estou cansado. O físico, o corpo físico cansa. Hoje é a 11ª noite. Alguns irmãos fizeram esporadicamente, por causa do trabalho, enfim. Outros que não quiseram mesmo, vinham os 12 cultos, Mas outros estão aqui, estão acompanhando. E realmente cansa, irmãos. Você trabalha, chega em casa, tem que se trocar. Porque os nossos dias são, quem vem na escola bíblica de terça, vem. Quem não, é quinta, quando vem, se é que vem na quinta, ou no domingo. Então muitos estão acostumados a vir um dia da semana na igreja, e nós pegamos aí uma jornada de, hoje é a 11ª noite, então realmente não é fácil, eu sei que não é, mas é aí que está o gostoso, Deus vai olhar para isso e vai te abençoar, amém? Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre a 11ª pedra, que é o ônix. A tribo é a tribo de José, e o apóstolo é Filipe, e o tema é resiliência. Eu vou explicar daqui a pouquinho para quem não sabe. Coloca por favor aí a pedra ônix para nós a conhecermos. Então está aí, o ônix. Aqui está ele na forma bruta, e aqui está ele lapidado. Aquilo ali é um pingente, aqui é um anel, e ele fica com essa cor escura, mas existe às vezes algumas modificações, mas o normal dele é essa cor escura. Mas é muito bonito, Uma pedra, eu fico impressionado como elas são da forma bruta,
e depois elas são trabalhadas de uma forma tão maravilhosa, né? Como que alguém idealizou isso aí, né? Lógico que é uma inspiração de Deus, né? Nós temos na Bíblia o registro de Bezalel e Aholiabe, que eram artesãos, que Deus os levantou para fazer as peças do tabernáculo. Então, Deus é quem dá essa inspiração, essa ideia, essa sabedoria, né? A pessoa descobrir, parece que é natural, normal, mas não, de repente há uma inspiração de Deus. E Deus criou, eu acredito, essas pedras preciosas, realmente é para embelezar o mundo, né? Para valorizar as coisas. E fazendo essa comparação que Paulo faz, que nós em Cristo construirmos ouro, prata, pedras preciosas, mas alguns preferem madeira, feno ou palha. Você mora numa casa de palha, mas seria interessante você ter uma casa cravejada de pedras preciosas, né? Seria muito lindo, né? A casa mais reforçada e mais bonita. Então, Paulo diz sobre você construir a sua vida espiritual, e dessa forma, ou pode ser de madeira, feno ou palha, ou pode ser de ouro ou de pedras preciosas. E aí vocês vão entender essa questão da resiliência. É mais uma coisa importante para que você tenha um ano abençoado. O que é resiliência? É a capacidade de aprender e de se recompor após provações. Na física, resiliência, palavra grega, é, por exemplo, você pegar algo que é flexível, você enverga, entorta, ou aperta, ou amassa, e de repente ele volta à condição normal que ele estava, né? Coisas de borracha são assim, coisas elásticas são assim. Então na física isso é resiliência, você amassa, entorta, enverga, mas quando você solta, aquele objeto volta ao seu formato normal. Então na questão humana, é isso, você é apertado, pressionado pelas provações, mas você volta ao seu estado normal. E no caso nosso, como seres humanos, aprendemos com isso, nos tornamos pessoas melhores. As provações visam isso, além de provar a nossa fé, mas também é para trabalhar em nós algumas áreas que o Senhor sabe que nós precisamos ser quebrantados, mudados. Então resiliência é isso, é você ser capaz de aprender com o sofrimento, de tirar do sofrimento algo bom, não olhar só para o sofrimento como um castigo de Deus, como, enfim, qualquer coisa do tipo, mas se é provação, você vai aprender alguma coisa com isso, porque Deus prova, mas também aprova, e depois Ele abençoa, amém? Bom, essa pedra está em Êxodo 28:20. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Amanhã encerraremos falando sobre o jaspe, muito interessante também. Mas hoje é o ônix, e é o 11º filho de Jacó. Gênesis 30, do 22 ao 24, diz assim: Então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Vocês lembram que ela não gerava filhos, né? Ela teve filhos, simbolicamente, através da serva dela. Ela engravidou, deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José, em hebraico é Yosef, e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Tá? Então ela dá o nome de José. José, ou Yosef, né, em hebraico, significa ele acrescenta, ou aquele que acrescenta. Esse é o significado do nome José. E eu escolhi o tema resiliência, porque se tem alguém na Bíblia que é um exemplo clássico de resiliência, é José. Acredito que a grande maioria aqui conheça a história dele, a forma que ele foi tratado pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos. Primeiro iriam matá-lo, mas depois
acharam melhor não matá-lo e o venderam como escravo para uma caravana de ismaelitas, que depois o vendeu no Egito. E ali ele se tornou escravo de um homem, Potifar, que era um alto funcionário de Faraó, do rei do Egito. E a Bíblia diz que José ele já cuidava do rebanho do seu pai, ele fazia as contas. José é um exímio administrador, e ele administrou os bens de Potifar, e a Bíblia diz que Potifar ficou ainda mais rico por causa de José, mas ele era escravo. Aí a mulher de Potifar se interessou por José, a Bíblia diz que ele era de boa aparência, e ela tenta então seduzi-lo, mas ele não aceita, ele não cai nessa tentação. Então ela inventa, né, ela ficou ferida, se sentindo rejeitada por um escravo, né? Ela pensou, eu tenho ele a hora que eu quiser. Só que José era temente a Deus, e ele falou, não, o meu Senhor colocou tudo em minhas mãos, menos você. Quem sabe é Potifar, ainda falou, estou pondo tudo na sua mão, José, só não toca na minha esposa, tá? Então ele não cede à tentação, e ela então inventa que ele a assediou, que ele tentou forçá-la a ter relação sexual com ela. E aí Potifar o manda para a cadeia. Eu já falei isso algumas vezes, não sei se tem a ver ou não, mas eu acho que tem. O camarada é escravo, e ele tenta forçar a esposa do dono dele, tenta estuprá-la, vamos dizer assim, e vai mandar para a cadeia. O cara é escravo, poderia matar ele a hora que ele quisesse, ele era dono dele. Quantos escravos foram mortos por roubar um negocinho de nada? Lógico, não estamos falando da escravidão nível Brasil, né? Existiam algumas situações, existem 3 tipos de escravidão no Egito, mas não vou falar sobre isso. Mas mesmo assim, ele comprou José não recebia salário, talvez ele até o tratava bem, quem sabe até dava alguma coisa para ele, não sei, mas ele era escravo. Ele só mandou ele para a cadeia porque o marido conhece a mulher que tem, e a mulher conhece o marido que tem. Isso que é verdade. Aí ele falou, eu sei, está mais fácil ela ter dado em cima dele do que ele, mas tudo bem, então vai, manda ele para a cadeia. Só que lá na cadeia ele se tornou administrador da cadeia, porque o carcereiro mor lá, o chefe da carceragem, deixava tudo na mão de José, porque quem é em qualquer lugar, em qualquer situação. E José era honesto, trabalhador. Realmente o nome dele tem a ver, aquele que acrescenta, mas não problemas, aquele que acrescenta na vida das pessoas, aquele que se torna uma bênção na vida das pessoas. Isso é José. Que nós possamos ter essa disposição também de acrescentar, mas coisas boas, obviamente, na vida das pessoas, e não tirar a paz, a alegria, os bens, acrescentar, né? Nós fomos chamados para isso. E José então, ele fica ali preso, mas depois tem toda uma situação, onde ele revela um sonho, e chega ao conhecimento do faraó, que ele era um revelador de sonhos. O faraó tinha tido um sonho das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, as 7 espigas mirradas e as 7 espigas cheias. Nenhum sábio do Egito conseguiu decifrar esse sonho, e o camarada que tinha passado um tempo na cadeia com José falou, olha, quando eu estive na prisão, tinha um hebreu lá, que eu sonhei com algo, e o que ele falou aconteceu. O faraó falou, manda chamar esse camarada aqui. E José então interpreta o sonho de faraó, e ele dá uma dica. Falou, como vai ter 7 anos de fartura, simbolizado pelas vacas gordas, e 7 anos de fome pelas vacas magras, guarde durante o tempo das vacas gordas. Aprenda com José, irmão. No tempo da vaca gorda, não fica torrando dinheiro não, guarda um pouco, viu? Porque de repente pode vir o tempo das vacas magras. E aí com isso, o faraó olhou e falou assim, mas quem melhor do que você para fazer isso para mim? E ele então o coloca como governador
do Egito. Ele falou: só eu no trono estarei acima de você, porque os demais estarão todos abaixo de você. Foi como que criada uma casta. Eu já expliquei sobre isso, que o Egito era regido por castas. E as castas, por exemplo, o camarada é escravo, ou então ele é artesão, ele é soldado. Então o filho, ele é soldado, o filho dele vai ser soldado, o neto dele vai ser soldado, o bisneto dele vai ser soldado. Não muda a casta, não há mudança de casta. E o escravo é a última, nem faz parte da casta. Ele está abaixo da plebe lá, do pessoal mais pobre. O escravo está abaixo disso. E acima está Faraó e toda a sua elite. José foi transportado de escravo para governador. Só Deus pode fazer isso. Então, o nosso Deus muda situações. O nosso Deus muda status, inclusive social. Amém? E foi isso que aconteceu com José. Então, porque realmente ele acrescenta. Mas ele passou pela dificuldade de ter sido vendido pelos irmãos. Ele era um homem livre. Ele era um homem livre. Irmãos, eu não sei se é porque eu fiz capelania prisional. Eu entrei durante 6 anos em penitenciária. Eu vi o que é uma solitária. É um cubículo de 2 metros por 1. 1 metro por 2. E a latrina ali. E receber a comida por uma portinha. E totalmente isolado. Isso é solitária. Agora, as celas, você compartilha com outros. Às vezes 2, 3, 4, depende do tamanho da penitenciária. Mas mesmo assim, é só aquele quadradinho. Por isso que fala ver o sol quadrado. Você vai ver o sol nascer quadrado. Por quê? É só aquela... Então, quando fica esse negócio de prisão, de ser preso, eu fico meio esperto com esse negócio, porque eu sei o que é. O cara que chegar para mim e falar: pastor, eu não durmo à noite, eu não fecho o olho, eu não sei o que vai acontecer comigo. Então, mas tem hora que o cara desmaia de sono, não aguenta umas noites, daqui a pouco ele... E às vezes é morto, às vezes é abusado sexualmente. Acontece essas coisas. Hoje diz que não acontece tanto, mas desde que o cara faça parte do partido. Então ele tem que ingressar no partido, aí ninguém mexe com ele. Mas se ele não ingressar no partido, ele fica vulnerável ali a certas situações. Tomar banho tudo junto, de repente cai o sabonete, e aí? Como é que fica? Entendeu? É complicado. E agora eu estou vendo esse pessoal sendo preso, é isso que eles vão enfrentar. É isso que eles vão enfrentar. Que quem não é bandido sofre. Eu já contei isso, né? Eu contei uma vez, eu perguntei, porque eles não gostam que perguntam por que eles estão lá, a não ser que você tenha intimidade com eles. E eu perguntei, chamava Pedro. Aí eu falei: Pedro, o que você está fazendo? Você percebe o jeito do cara andar, o cara falar? Não é do meio, né? Aí foi negócio de traição. Falaram para mim que minha mulher estava me traindo. Eu fiz que fui, mas não fui. E peguei os dois na cama e matei os dois. Falou: mas pastor, pergunta de mim lá na cidade. E eu, curioso, perguntei mesmo. Falou: tal lugar, vai assim, pergunta para o rapaz, lá ele me conhece. Quando eu falei para o camarada que ele tinha sido preso, o cara não acreditou. Falou: o quê? Pensa num homem bom, pensa num homem trabalhador. Aí eu, quando voltei no outro culto, eu falei: Pedro, eu fiquei sabendo mesmo, o rapaz falou que você era gente boa mesmo. Falou: se fosse hoje, o que você passa aqui dentro, você teria matado a sua esposa e o cara? Falei: eu tinha construído uma casa para eles. Eu construí uma casa para eles morar. Passar o que eu passo aqui dentro. Porque, gente, não tem coisa melhor que está na lei. É você poder ir e vir. A gente só valoriza as coisas quando perde, infelizmente. Mas sabe, você quer ir, quer viajar? Vai. Você quer ir na padaria? Você vai. Você quer ir na casa de um parente seu? Você vai. Agora imagina você pegar 30 anos de prisão. Não precisa ser 30. 5, vai. 5 anos de prisão.
Imagina, você só poder sair poucas horas para tomar um pouquinho de sol, só isso. Agora, se a pessoa comete um crime, ok, tem mais é que pagar o preço mesmo. Cometeu um crime, tirou a vida de alguém, roubou, estuprou, enfim, fez alguma coisa errada, então cadeia nele. Agora, o que José tinha feito? Não tinha feito nada. E os irmãos o vendem, ganha dinheiro ainda em cima. E ele é levado, amarrado e vendido no Egito. Não era uma prisão, na casa de Potifar, mas depois ele é jogado na prisão por uma mentira. A mulher que sobrou para ele não quis, ele foi fiel a Deus, mas ela falou que foi ele que tentou fazer mal para ela, ou bem, não sei, depende da ótica, mas ela que inventa essa mentira. Imagina, vendido pelos irmãos, agora acusado de ser um abusador, e não é, um homem temente a Deus, tão temente, que a Bíblia diz que o carcereiro deixava tudo na mão, o chefe da carceragem, deixava tudo na mão dele, ele tinha a chave da cadeia na mão, percebe? Mas olha o que ele diz, em Gênesis 50, 19 ao 21, isso é resiliência, porque depois tem toda aquela história que ele reencontra os irmãos, ele arma situações, enfim, quem está lendo a Bíblia sabe. Aí quando o pai morre, os irmãos falaram, ó, ele está nos tratando bem porque o pai estava aqui, mas agora o pai foi embora, o pai morreu, ele vai se vingar da gente, ele vai se vingar de nós. E aí eles vêm com uma conversa, olha, o pai quando estava vivo, falou para você cuidar da gente. Ele sabia que era mentira, mas olha o que ele responde para eles. José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Isso é resiliência. Ele aprendeu, ele entendeu que todo aquele mal que foi planejado contra ele, Deus é maior e ele tornou aquilo em bem. Amém, irmãos? É isso que a gente precisa entender. E eu estou falando aqui numa dimensão de vender como escravo, de ir para a cadeia, mas às vezes tem coisas no dia a dia, coisas pequenas, que nós transformamos num problema tão grande, tudo por causa de uma coisa chamada orgulho, soberba. Às vezes uma coisa que você pode, às vezes eu tomo uns tonhos assim, sabe, umas respostas, eu falei, não, eu tenho que aprender com isso, e perdoo a pessoa, e está tudo certo, vida que segue. Mas tem gente que ouve uma coisa, não, eu não levo desaforo, não, agora, essa pessoa vai ver comigo, e cria ódio, Vamos facilitar a nossa vida, amém? Vamos aprender, né? Ninguém tem que se virar saco de pancada, não é isso, mas, irmão, aquilo que Deus tem planejado para você, ninguém vai impedir, amém? Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda o Senhor e glorifique o seu nome por isso. Aí nós temos a bênção de Jacó, está lá em Gênesis 49, do 22 ao 24. José, escute, olha a bênção do pai. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte. Que coisa mais legal que isso? Uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Está vendo? Está sempre abençoando até o lado de lá também. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Está falando dos irmãos. Mas o seu arco permaneceu firme, isso é resiliência. Seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Então essa é a palavra de bênção. Agora veja a bênção de Moisés, Deuteronômio 33. A respeito de José disse,
Que o Senhor abençoe a sua terra com o precioso orvalho que vem de cima, do céu, e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece e com o melhor que a lua possa dar, bênção dia e noite, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente, que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre os seus irmãos. Essa é a bênção que ele deu para a tribo de José, que depois na divisão se tornou Efraim e Manassés, mas tem bênção para eles também. Então, irmãos, se você quer ter um 2023 vitorioso e o resto da sua vida, seja resiliente, permita-se passar por provações, mas que essas provações se tornem uma pessoa melhor, e não rancorosa, irada, triste, culpada, se achando que Deus não gosta de você. Não é esse o propósito de uma provação. A provação ela visa melhorar você. Agora então, a pedra que nós estamos falando é o ônix. E olha que coisa interessante sobre o ônix. Olha o que diz Gênesis 2, do 10 ao 12. Observe, olha desde quando o ônix está no mundo. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. Do 10 ao 12. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. Então é uma das primeiras pedras preciosas. A primeira pedra preciosa. Eu estou mostrando isso para você ver como o ônix ele tem algo especial nele. Ele já está desde o início. Sabe uma coisa que vale a pena passar para os irmãos? As origens das pedras preciosas. Nós temos, por exemplo, o bidélio é uma pedra preciosa de origem vegetal. Ela não nasce na terra, ela não é gerada na terra, é numa árvore. Sabe a seringueira, que é cortada e sai o látex, que aí vira borracha, né? Então o bidélio é uma secreção de uma árvore, um tipo de árvore, que ao ser cortada, sai uma espécie de uma goma, igual tem o látex, só que é outra cor, é cristalino, e ela endurece e vira uma pedra preciosa. Então é uma pedra preciosa de origem vegetal. Nós temos uma pedra preciosa de origem animal, que é a pérola. A pérola é uma pedra preciosa, mas ela é gerada numa ostra. E as demais pedras, tudo isso que nós falamos, e tem muitas outras pedras preciosas, aí são de origem mineral. Irmãos, só para você ter uma ideia, 1 centímetro cúbico, quer dizer, um quadradinho de 1 centímetro de carbono, ou de carvão, para ele se tornar diamante, ele precisa de uma pressão de 53 toneladas e de 2.760 graus de caloria. Só isso. 1 centímetro cúbico de carvão ou de carbono, porque você sabe que o diamante vem do carbono, do carvão. Só que são centenas de anos, porque precisa 53 mil quilos de pressão e 2.760 graus de caloria para formar um diamante. Então não é da noite para o dia. O que eu estou querendo dizer? Para se tornar uma pedra preciosa, tem todo um processo de pressão e de fogo. Está vendo? Mas por que eu sou tão pressionado? Para você virar pedra preciosa. Não tem pedra preciosa sem pressão. Por que o pastor João fala tanto de fogo? Porque não tem pedra preciosa se não passar pelo fogo. Fogo do Espírito Santo, lógico. Amém? Então, louve a Deus por isso. Essa igreja aqui gosta de fogo. É isso aí mesmo.
Você vai se tornar pedra preciosa debaixo de pressão e debaixo do fogo, mas vai se tornar uma pedra preciosa. Amém? Então, só para você ter uma ideia. Então, o ônix, ele aparece desde o princípio. Agora, ele tem uma peculiaridade diferente das outras. Por quê? Ele é mais fácil de trabalhar. Ele é uma pedra muito interessante. Olha o que diz 1 Crônicas 29:2. Davi dizendo: forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus, ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesa, pedras de várias cores, todo tipo de pedras preciosas e mármore. Todo tipo de pedras preciosas e mármore, não cita nome. Mas o ônix é uma pedra preciosa, mas ele faz questão de colocar o nome. Por quê? Engaste. O que é engaste? É você encaixar uma pedra preciosa na outra. Então, geralmente você faz com pedra de ônix bordada de ouro, ou bordada de prata. E ela é fácil, ela se encaixa. Está entendendo? Ele acrescenta. Aquele que acrescenta. Ela é fácil de ser trabalhada. É a única pedra que aceita a gravação de outras pedras. Porque a gravação em ouro, olha só, é interessante isso. Somente ouro. Só o ouro grava em ouro. Se você tentar gravar em ouro com outro, você não consegue. A gravação em ouro só é feita por ouro. E é interessante que o ouro, ele simboliza a glória de Deus. E ele diz: eu sou o Senhor, e a minha glória eu não dou a outro. Só a glória de Deus pode ir por cima da glória de Deus. E é por isso que nós somos transformados de glória em glória. Percebe? Agora o ônix não. Olha outra coisa interessante. Êxodo 28, do 9 ao 12. Grave em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento, 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, como o lapidador grava um selo. Em seguida, prenda-as com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim Arão levará os nomes em seus ombros, como memorial diante do Senhor. É a única pedra que está no peito, mas também está no ombro. As outras pedras estão no peitoral. E eu falei para vocês que o peitoral simboliza o coração. Mas essa pedra que representa José, ela acrescenta. E o que é o ombro? O ombro fala da intercessão, o ombro fala do suporte. Não é isso que a gente fala para os outros? Ei, coloca o ombro debaixo da carga aí também, ó. Quer dizer, a pessoa não quer fazer nada, né? Então colocar o ombro debaixo da carga é suportar, é carregar as cargas. E a Bíblia diz: carregai as cargas uns dos outros. Então só uma pessoa tipo José faz isso, sabe? Ele carregou os irmãos no ombro. O que ele falou lá? Eu vou sustentar vocês, fiquem tranquilos, vocês e seus filhos. E às vezes a gente reclama: ai meu Deus, tudo é em cima de mim. Quem sabe você é ônix, meu irmão. Minha irmã, você é pedra de ônix. Porque você é a única que aceita esse cargo de interceder, de colocar o ombro debaixo dessa carga, né? Então, essa pedra nos ensina, ela tem que estar no coração, mas às vezes não é só coração, às vezes tem que carregar o peso. É isso que nós temos que aprender. Outra coisa interessante, o ônix ajuda a esculpir outras pedras. Eu estava lendo sobre isso. Tem uma pedra chamada opala.
ela é muito quebradiça, ela se quebra com muita facilidade. Então eles fazem alguns filetes, umas folhas finas de ônix, para trabalhar na opala, para ela não quebrar. Sabe o que significa isso, né? Às vezes tem aquela irmã que se quebra fácil. Então você, como ônix, vai ajudar ao Senhor trabalhar nessa pedra. Amém? Foi isso que José fez. Foi isso que o apóstolo, deixa eu ver aqui, foi Filipe, né? É que eu tenho falado tanto apóstolo, tem hora que é Filipe. Foi isso que Filipe fez, nós vamos ver. Então, queridos, a resiliência é isso. Além de a resiliência tem a ver com resistência, mas ela é mais do que resistir. Ela é resistir, mas aprender com o que aconteceu. Isso é resiliência. Tem a ver com resistência, porque tem gente que é resistente, mas não é resiliente. Ele resiste, ele suporta, mas não aprende nada com o que aconteceu. O resiliente, além de resistir, ele aprende com aquilo, tá? Olha outra coisa interessante, Êxodo 25, do 3 ao 7. A gente lê a Bíblia, né? Quem está lendo aí, tem o pessoal lendo, mas a gente vai lendo. Por isso que é bom depois o pastor, o presbítero, o pregador vir e trazer. Olha só, quando o Senhor pede as ofertas para o templo, para o tabernáculo. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas. Mais uma vez, ela é especificada, porque é ela que ajuda a trabalhar com as outras. Percebe? Ela é importante porque ela ajuda a trabalhar com as outras pedras. As outras são faladas de forma genérica, outras pedras preciosas. Mas a ônix ele faz questão de falar, para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Percebe? Então há uma especificação com o ônix, por causa disso, tá bom? Agora essa aqui, quando eu li eu quase caí das pernas. Ela é fácil de trabalhar, mas tem um processo que nenhuma outra pedra faz, ou é feito com nenhuma outra pedra. Para trabalhar com a pedra ônix, tem que passar ela por açúcar e depois por ácido. Olha que coisa interessante. Você só trabalha a pedra ônix se você passar ela pelo açúcar. Tem um processo todo que usa o açúcar, e depois que você passa ela pelo açúcar, você tem que passar ela por um tipo de ácido. Assim é a nossa vida. Tem época que você está no açúcar, meu irmão, uma delícia, né? Não acontece nada, irmão, só. Mas tem época que você passa pelo ácido. Percebeu? Coloca de novo a pedra ônix, por favor, o desenho dela. É por isso que ela é escura. É esse processo que torna ela escura. Está vendo? Originalmente ela já é um tanto escura, mas ela tem outras cores também misturadas. Mas quando ela é trabalhada, ela fica assim. Você já percebeu que quando o açúcar é queimado, ele não fica escuro? Ele é branco, mas ele fica escuro. Então é muita caloria. Não é passado no açúcar assim para lamber, não. É no açúcar quente. E depois que passa pelo açúcar, passa ela pelo ácido. Aí ela fica desse jeito aqui. Percebe? Está vendo? Porque nós passamos por provações. Muito bem, Apocalipse 21, 20. Tomara que você esteja no açúcar, mas cuidado para não ficar diabético, né? Estou brincando, né? Mas é gostoso. O que é o açúcar? Deu tudo certo, está tudo bem, aproveita, que daqui a pouquinho vai vir o ácido, tá? Vai vir o ácido, mas vai dar brilho, vai dar brilho. Amém? Amém?
Apocalipse 21, 20. O quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. Então o quinto é com sardônio, é a mesma pedra, ônix. Inclusive no original é sardônix. É só uma classificação, mas o sardônio é o ônix, é a mesma coisa. E no original é sardônix, tá? Muito bem. Então, o quinto apóstolo na lista é Filipe. Filipe é um nome grego, não é um nome judeu. É um nome grego. Filipe era de Betsaida, daquelas regiões lá da Galileia. Então, provavelmente ele fosse filho, foi filho de pais misturados. Talvez a mãe judia e o pai grego, ou vice-versa. O pai judeu e a mãe grega. Mas ele recebe um nome grego. Filipe significa amor pelos cavalos. Filos é amor, né? E hippos tem a ver com cavalo. Hipódromo é onde os cavalos correm. Hipo, cavalo. Hipopótamo, cavalo das águas. Isso que é hipopótamo. Hipopótamo é um cavalo das águas, porque ele mergulha, né? Então, Filipos, amor pelos cavalos. Mas na raiz, ao estudar a raiz, seria amor pela guerra, porque os cavalos eram usados como armas de guerra. Então eles fazem uma associação que também pode significar amor pela guerra. Mas espera aí, esse negócio soa meio estranho, amor pela guerra. Quem gosta de guerra? Não, gente, aí é que está a resiliência. Entendeu? Você não quer guerra, mas se ela vier, você vai aprender com ela. Entendeu? Então não é a guerra bélica só de arma, de fogo e tiro. Não, a vida é uma guerra, não é? Você guerreia contra a fome, você guerreia contra a falta de dinheiro, você guerreia contra pessoas que se levantam contra você. A vida é uma luta, a gente chama de luta, né? O que é luta? Guerra. Então o resiliente, ele acaba gostando da guerra, gostando da luta. Ele aprendeu a ser resiliente, isso deixa ele mais forte, deixa ele mais sábio. Então ele não rejeita a guerra, não. Então tem muito a ver esse nome de Filipe, tá? Sobre Filipe tem pouquinhas coisas e já vamos orar. Mas olha só, João 6, 5 e 6. É interessante. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse onde compraremos pão para esse povo comer? Por que ele fala para ele? Ele não fala para os discípulos, ele fala para Filipe. E olha o que o texto diz: fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. A aprovação aí. O Senhor coloca Filipe à prova nesse assunto aí, tá? Então o resiliente, ele está sempre sendo provado, mas ele também é aprovado. Aprenda uma coisa, querido, eu já ensinei isso várias vezes, mas vale repetir. Nessa questão de estarmos em luta, estarmos em prova, aprenda isso. Deus é previsível e ao mesmo tempo imprevisível. Como ele pode ser previsível e imprevisível? Ele é previsível porque ele vai te tirar dessa. Deixa eu dar uma caprichada dessa, sai um amém desse aí. Eu vou repetir para vocês me ajudar. Ele é previsível porque ele vai te tirar dessa. Amém. Agora ele é imprevisível porque você não faz nem ideia como ele vai fazer. Mas ele vai te surpreender. Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. Glória a Deus. João 12, do 20 ao 22, eu não falei que o ônix ajuda a esculpir outras pedras? Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos.
Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Por que os gregos foram falar com Filipe? Eu não falei? Ele tem um nome grego. Então acho que provavelmente ele falava grego até fluentemente. Entendeu? Ele conhecia a língua grega. Então é uma questão de identificação. Mas os gregos procuraram alguém conhecedor da cultura, ou até descendente, mas falou: nós queremos ver Jesus. E ele leva esse grupo de gregos a Jesus. Por quê? O ônix ajuda a esculpir outras pedras. E você sabe o que é esculpir? Amanhã eu vou falar de novo sobre isso. Mas é você criar listras, perfurações, riscos que façam a luz penetrar na pedra preciosa. Isso é esculpir. Não é apenas desenhar ela. Tem que fazer de uma forma que a luz penetre nela. Por favor, coloca de novo o ônix aí. E as outras que eu já mostrei. Observe. Olha ela bruta. Agora olha ela trabalhada. Por que ela fica assim? Porque ela está refletindo a luz. E nós já falamos. Qual é a luz que nos faz brilhar? É a luz de Jesus. Amém? Então às vezes as provações vêm para criar, para quebrar, tirar certas coisas, para que essa luz brilhe mais. Vamos colocar em pé, eu quero dizer algumas palavras proféticas para você. E não perca amanhã, até porque é Santa Ceia, mas venha de manhã ou à noite. Eu vou trazer a mesma palavra, tanto de manhã quanto à noite, não tem como ser diferente. Alguns irmãos estão fazendo a campanha, então tem gente que vai vir de manhã, tem gente que vai vir à noite. Será a mesma palavra, mas venha, vamos falar sobre o jaspe. E a última tribo é Benjamim, e o apóstolo é Pedro. Tem bastante coisa bacana para aprender amanhã. E o tema vai ser personalidade. Porque se você quer ser um vencedor, você tem que ter personalidade. Então não perca amanhã, convide pessoas, mesmo que a pessoa não pegou o resto, mas amanhã eu creio que muita gente vai ser abençoada. Receba essa palavra profética. Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, porque resiliente é forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Outra. Pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Talvez você esteja chorando agora, mas você vai se alegrar. Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Amém? E por último, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Hoje você está chorando para semear, mas você vai colher, você vai abraçar a sua vitória. Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. Aleluia!